Oi, oi, oi. Olha eu aqui de novo. Eu já estava aqui pronta para sair do trabalho. E aí, lembrei que eu estava querendo gravar um vídeo para vocês. Eu tô aqui no hall do meu apartamento. Do apartamento onde eu moro, né? Eu tava de saída pro trabalho, mas como a cliente marcou, eu vou começar a gravar esse vídeo logo agora pra vocês, enquanto eu tô empolgada, entendeu? Todo mundo aqui faz tudo pelo apartamento, né? E eu já queria gravar trazendo a minha experiência sobre os arrendamentos aqui em Portugal. Então vamos começar esse vídeo. Que é o hall do prédio, onde a gente mora. E não tem elevador, só escada. Porém, aqui tá a luzinha, né? Pra acender a luz. Nós moramos na cave, que é aqui embaixo. Muito bom isso, porque eu detesto subir escada. Então a gente só desce, sobe um pouquinho só de escada. Cá estamos na entrada do nosso apartamento. E essa é a entrada do nosso apartamento, né? A gente colocou essa cadeira e essa plantinha aqui pra ficar tipo um hallzinho de entrada, porque essa cadeira é lá do apartamento. Mas como não tem espaço, a gente pôs ela aqui. E aqui é uma cave, que a gente chama aqui, que no caso é o retchão, né? É o nosso térreo, vamos dizer assim, primeiro andar, segundo, assim sucessivamente. Então vamos lá entrar, aqui tem uma salinha, que é onde guardam, sei lá, uns negócios de limpeza do prédio mesmo. E vamos entrar. E essa é a visão de quem entra no apartamento. Tem esse rosinho. Deixa eu ligar aqui a luz para mostrar melhor para vocês. Que a minha sogra colocou essa decoração aí nesse cantinho. Essa decoração aqui também com móveis que já tinham aqui e tal. Porque quando a gente aluga, geralmente já vem com alguns móveis, né? Mas eu vou contar a história desse apartamento para vocês. Tem um interfonezinho que a gente aperta aqui para abrir a porta lá fora. Inclusive eu abri. Se entrar algum bandido... Ignore as paredes sujas, tá? Porque casa de ferreiro espeto é de pau, né? Porque a turma aqui é pintor. Tá um eco, né? Parece que a casa tá abandonada, enfim. Mas olha essa parede imunda. Pois é, eles são pintores. E a casa tá desse jeito. Inclusive, quem pintou esse apartamento foram eles, né? O meu namorado e o meu sogro. Vou contar a história pra vocês. Esse tapete aqui era lá da minha casa. E eu trouxe e coloquei aqui. Enfim, aqui é a porta de entrada. Esse aqui também era lá do meu outro apartamento, eu trouxe pra cá. E aqui em Portugal as casas geralmente são assim. Porta no quarto, porta no outro, porta do banheiro, porta na cozinha. É tudo assim. Aqui era o quarto do meu sogro. Aqui era o meu quarto. Banheiro. Casa de banho. Aqui era a sala, agora é o quarto do meu sogro. E aqui é a cozinha. Geralmente a porta fica sempre aberta, tá? Mas eu deixei fechada para vocês entenderem como que é as casas aqui em Portugal. Enfim, o meu quarto era esse. Vou mostrar primeiro ele para vocês. Luz aqui para vocês verem. Esse aqui não eu dormia nesse quarto, né? Mas os móveis eram o que tá no outro quarto agora, que são os meus móveis. E agora esse quarto tá assim, guarda-roupa, a cama, quem me segue no Instagram viu que eu fiz aquele negócio ali, como é aquela cabeceira ali com aquele adesivo e as prateleiras, mas aí eu deixei aqui mesmo, ficou assim nesse quarto. Ele comprou uma geladeirazinha, né, um frigobar, e tem esses móveis aqui antigos que ele achou linda essa decoração, do jeito que ele fez aqui. Mas eu gostava bastante do meu quartinho, porque esse quarto é muito silencioso. Eu me mudei para o outro quarto, porque o outro quarto eu achava melhor, porém, ele não abafa som nenhum. Eu escuto todos os passos das pessoas aqui do prédio inteiro. Mas, enfim, vamos lá, né? Então, esse é o quarto de visitas, vamos dizer assim. Depois eu mostro meu quarto para vocês. E é o banheiro, a gente liga a luz sempre fora, né? Liguei já. Bem simples, bem feio, bem horroroso, porque não é minha casa, porque se fosse minha casa, isso aqui tava pelo menos bem apresentável, né? Tem espelho, as casas aqui geralmente são assim com banheira, o que eu detesto, porque aqui é muito frio, a gente não consegue tomar banho de banheira porque não pode encostar nisso aqui que é um gelo. Sanita, né? Vaso sanitário aqui chama de sanita. Ele botou aquele móvelzinho ali,
o cesto que eles colocam as roupas dele. O banheiro é bem simples mesmo, bem simples. Então, saindo aqui do banheiro, a gente tem, né, um pouquinho mais de corredor. Aqui a gente tem esse quadro bem bonito. E esse móvelzinho aqui, que eu não sei se já tava na casa ou se o meu sogro pegou na rua, porque sim, ele não pode ver um móvel na rua que ele pega, minha gente. Exatamente. Aquele quarto ali que eu mostrei pra vocês agora, todos os móveis praticamente, só a cama e o guarda-roupa que não, mas o resto é tudo achado na rua, que ele acha e ele decora. Enfim, aqui nós temos esse vaso lindo. Minha cachaçinha matuta, que veio lá do Brasil, é claro, trouxeram pra mim. Esses dois vinhos aqui, eles trouxeram de um lugar que eles foram pintar, que tinha muita antiguidade, deram esses vinhos pra ele. Eu tô louca pra tomar, porque olha só, o vinho é de 74, minha gente, 1974, deve ser muito bom. Eu tô doida pra abrir pra tomar. Então, ao lado desse rolzinho aqui, tem essa portinha aqui que eu não vou nem abrir, que deve estar uma zona aí. Mas enfim, eu vou abrir, que aqui é a vida real mesmo. Aqui são as coisas deles, de trabalho, pendura jaqueta aí, saco de lixo, material de trabalho deles, roupa de trabalho, fica tudo mutuado aí. E alguns produtos de limpeza, essas coisas, que tem aqui nessa portinha. Aqui é a cozinha, como vocês estão vendo, né? A gente sempre deixa a porta assim aberta, nunca fica fechada. E eu não arrumei nada, do jeito que tava, ficou. Do jeito que a gente utiliza no dia a dia, tá aqui pra vocês, né? Eu tô até com a chave na mão, não tirei nada, porque o intuito desse vídeo não é mostrar pra vocês, nossa, o meu apartamento chiquérrimo em Portugal. Não, o meu intuito é mostrar o dia a dia e falar pra vocês o que aconteceu nessa trajetória toda de aluguéis de casa, né? Então, é basicamente isso. Essas plantas horrorosinhas, tadinhas, enfim, é do meu sogro, não posso tirar, né? Porque ele é doido da planta, ele tem planta em todo canto. Então, esse aqui por mim não estaria aqui. Em cima do coisa do pão, que ele também achou esse daqui. Bota o pão aqui dentro, né? Que ele é desses. Cafezinho na garrafa coado, que não pode faltar. Essa caixa de som ninguém nunca usa. Quando eu tô arrumando a casa, essa caixa de som e fica aí mesmo, porque senão fica tirando e botando daí, que a gente liga ela aqui na tomada. E fica aí mesmo. Então, a gente sempre deixa em cima da mesa mesmo. Esses quadros aí que eu não sei de onde que ele achou. Temperos, fogão. Vamos começar a falar como foi esse apartamento. A princípio, os móveis são da casa, mas o fogão, essa máquina, o frigorífico, né, nossa geladeira, micro-ondas e esses utensílios foram coisas que eles compraram quando vieram pra cá, tá? Porque tinha na casa, mas eu vou contar agora pra vocês o que aconteceu. Vou tentar explicar um pouquinho da história desse apartamento pra vocês, tá? Enfim, ignore aí que tá um pouco manchado minha tela, porque a minha película está quebrada. Mas aqui eu decidi fazer esse vlog assim do nada. E vocês vão, né, ter um pouco da noção da realidade do dia a dia. Enfim, esse apartamento aqui, o meu sogro alugou, né, de um casal de portugueses, tá bem? Que eles tinham alugado, eles moravam aqui e aí saíram e passaram o aluguel para o meu sogro, mais caro para poder ganhar em cima. Muita gente faz isso aqui. Não só portugueses quanto brasileiros, principalmente brasileiros, alugam porque assim, realmente aqui a gente não consegue pagar um apartamento para morar sozinho. Então muita gente aluga um apartamento e aluga os quartos para outras pessoas, ou então aluga quando sai, passa o apartamento para outra pessoa, mas nunca passa pelo valor, sempre passa mais. E é por isso que tá essa loucura aqui em Portugal de tão caro os arrendamentos, os aluguéis aqui em Portugal, porque as pessoas passam o apartamento para uma outra pessoa num valor superior para todo mês estar ganhando em cima daquele aluguel. Sabe? E foi o que esse casal fez. Esse casal alugou por 900 euros a família do meu namorado. E eles se mudaram pra cá. O apartamento estava todo mobiliado com os móveis dessas pessoas. O que acontece? Ele deu um calção de 900 euros, né? Ou foi um ou foi dois calções de 900 euros, mais a renda. Ou seja, foi pra lá de 3.000 euros investido para poder entrar para morar aqui nesse apartamento, certo? Com menos de um mês, tipo, que eles estavam aqui, o senhorio ficou sabendo porque os vizinhos de cima disseram ao senhorio, o senhorio é o dono responsável pelo apartamento. O dono do apartamento, aqui a gente fala assim, senhorio, quando é o dono do prédio, né? Do apartamento. Então, o senhorio ficou sabendo que aquela família tinha saído e tinha colocado uma outra família aqui sem os comunicar e veio até aqui para falar com o meu sogro e pedir para eles saírem.
E o que acontece? O meu sogro explicou, né, ao dono do apartamento que não sabia que esse prédio não, que esse apartamento não era deles, alugou para desse casal, tinha dado renda, tinha dado calção e tudo mais. Então, o senhorio entrou em contato com os donos, cancelou o contrato deles e fez um novo contrato para o meu sogro morar. E aí, de 900, eles pagam 775 desse apartamento de 2 quartos e uma sala. Que agora são 3 quartos, mas é 2 quartos e uma sala. E o que acontece? O casal ficou enfurecido, né, com raiva, porque achou que o meu sogro tinha passado a perna neles, sendo que o meu sogro não foi atrás do dono. O dono chegou aqui na porta, o filho do dono, na verdade, chegou aqui na porta para tirar o pessoal daqui de casa para a rua. Porque sim, meus amores, eles fazem isso. Porém, como o apartamento ia ficar desocupado quando a gente saísse, eu não morava aqui ainda, né? Quando ele saísse, o apartamento ia ficar desocupado. E ele era uma família, não eram várias pessoas diferentes, era uma família que queria morar e pagar certinho. Então, o dono achou por bem fazer um novo contrato para o meu sogro. Ok. O casal de portugueses, não, porque só os brasileiros que não prestam, só brasileiro que dá golpe, só brasileiro que aluga a casa sem permissão, só brasileiro que quer ganhar em cima do brasileiro. Pausa um pouco aqui na conversa e vamos mostrar um pouquinho. Só essa fraia aqui que eu trouxe lá da minha casa, mas o resto é tudo daqui do apartamento. Aqui nós temos quintal. Sim, quem mora no reto chão geralmente tem quintal. Então, a gente tem um quintal, né? Meu sogro sempre fala que vai arrumar, ele que bota esses negócios aqui assim, ó. Diz que vai botar umas gramas ali, mas enfim. Pra estender roupa, isso é uma maravilha. Tem essa mesa aí que já tinha aqui na casa, ficou aí. Geralmente, assim, quando é mais no verão agora, a gente usa a churrasqueira bastante. Já usamos muito, né? Pra fazer churrasco, enfim, tomar uma cervejinha aqui fora. Coisa de brasileiro, né? O ruim aqui em Portugal... não temos privacidade nenhuma. Somos arrodeados de janela. Mas é isso, né, minha amiga? Privacidade zero, porque aqui ninguém pode botar um biquininho pra ficar ali no sol tomando sol. Ninguém pode tomar uma cerveja, conversar no quintal, porque os vizinhos ficam sabendo de toda a nossa história. A gente só escuta a janela abrindo e fechando. Então, voltando aqui, né? Essa era a sala, tá? Ali sempre foi 2 quartos, você entra... de frente é o banheiro, que eu acho super ruim. Mas enfim, porque fica muita visão, né? Mas a porta é sempre fechada, então. E aqui era a sala e a cozinha. Só que o meu sogro fez o quarto dele aqui. Não vou mostrar muito detalhe, porque né, privacidade deles. Então aqui era a sala, tem um janelão ali. Mas aí agora virou o quarto deles. E... aqui é o meu quarto que eu vou mostrar pra vocês. Então, esse aqui é o meu quartinho atualmente, que é a porta de entrada. Logo na entrada tem esse espelhinho. Tem esse espelhinho que eu tirei fotinha hoje pro Instagram. Quem não me segue no Instagram, já vai seguir agora, faz favor. Tem esse espelho aqui que eu pedi pro meu boy colocar assim em pé, que ele era deitado. Pedi pra botar em pé pra poder me olhar, né? Quando a gente for sair e tal, me arrumar. Enfim, atrás da porta sempre tem esse negocinho aqui. Meu... como é que chama? Roupão que eu boto sempre pra não sair do quarto indecente. As bolsas que geralmente eu vou trabalhar. Aí nós temos esse guarda-roupa aqui imenso, que não tá nem fechando de tanta coisa que eu tenho nesse guarda-roupa. Detesto coisas em cima do guarda-roupa. Mas aqui não tem muito espaço, né, pra guardar tudo que eu tenho. Então, comprei aquelas caixas, tem várias coisinhas ali dentro. Mala que geralmente eu uso mais. Ali tá cheio de sapato, cheio de tranqueira. E esse é o guarda-roupa que ficou no meu quarto, que antes era o outro guarda-roupa, mas eu preferi ficar com esse, porque é maior, né, meu amor? Esse criadozinho mudo ali, como não cabe um do lado do outro, eu coloquei assim mesmo, porque tá cheio de coisinhas minhas na gaveta, então não posso deixar pra lá. Eu acho esse lustre bem bonito. Eu não coloquei todas as lâmpadas, porque senão o quarto fica muito claro. Mas ele é bem bonito, bem antigo, já é da casa, já tava aí. Esse papel de parede foi o meu sogro que colocou antes, né? E aí, como eu achava esse papel super bonito, eu quis ficar nesse quarto, porque eu achei que ele ficou um pouco mais arrumado, enfim. A única coisa nova daqui, que eu realmente comprei aqui, foi a minha cama.
que ela é uma cama de madeira mesmo, né? Sumié, daquela que levanta, então eu guardo muita coisa aqui dentro. Meu colchão também. Ai, gente, tá um pouquinho ruim, mas, tipo, ele é novo, super maravilhoso esse colchão que eu comprei na Casa dos Sonhos, no shopping aqui. Realmente valeu super a pena, porque eu detesto dormir em cama dos outros, então comprei minha cama. Essa cômodazinha aqui também é minha, que eu trouxe da minha outra casa, que eu comprei no IKEA, foi super baratinha, né, bem bonitinha. Coloquei aquele ventilador, mas eu tenho outro ventilador de pé, mas para não ficar ocupando espaço, porque eu já não tenho espaço no meio dessa bagunça, eu coloquei aquele pequenininho ali, porque eu sou calorenta e ele sente frio, então eu não ligo sempre. E deixo ali apontado pra mim, que eu durmo desse ladinho, né? Então é isso. Tá cheio de tranqueira ali, porque eu não limpei o quarto do jeito que tava. É o que vocês vão ver. Minha TV que eu também trouxe da minha casa, já tinha aquela prateleira ali, coloquei aquelas, né, porta-retrato ali, meu e da Elô, e do Alaf. Aquele móvel ali também eu comprei no IKEA, foi 80 euros, tinha mais barato, mas esse é maior, então me atende super bem, porque eu jogo tudo que é bagunça ali, de sapato, minhas bolsas, uns produtos ali de higiene, né, de perfume e tudo mais, meus sapatos, meus tênis, é super bagunçado. Essa cortina também era do meu apartamento, da outra casa. Aquele móvel ali foi da reciclagem. Eu acho que meu sogro também pegou ele na rua, não sei. Mas cabe tudo do meu namorado. Sim, meu guarda-roupa é todo meu. E ali é onde tá as roupas do meu boy, né? Aqui tem um computador dele, que ele sempre usa. Aqui, sempre que eu vou sair, vou passear, foi alguns lugares que eu fui, né? Que eu trago sempre esse imãzinho de geladeira. Como a gente não tem a nossa geladeira ainda, eu coloco aqui nesse negócio do computador dele, né? Então, a gente já foi pra Nazaré, já conhecemos a Disney, Óbidos, Porto. Esse aqui eu ganhei quando eu fui pra Guimarães. Muito bonito Guimarães. Paris, Porto, Braga e Sesimbra. E pronto, por enquanto foram esses. Já fui pra mais lugares, mas sempre que eu vou, eu lembro, eu sempre trago um desses pra gente ficar de recordação, né? Então, esse é o meu quartinho. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre a trajetória da Adriana aqui. Vamos. Então, vamos começar a contar um pouquinho, né, da minha trajetória. Se caso eu tiver vídeos ou fotos do que eu for falando no decorrer do vídeo, eu vou colocando aí em algum lugar da telinha para vocês se identificarem um pouco com a história. Então, vamos lá. Eu cheguei aqui em julho, dia 12 de julho, se eu não me engano. Vai fazer 2 anos que eu tô aqui em Portugal, né? Então, eu cheguei em 2022. Enfim, gente, como eu tô falando aqui sem nenhum planejamento, pode ser que eu esqueça algumas coisas aí, mas eu vou tentar, resumindo, falar tudo um pouquinho pra vocês. Então, quando eu cheguei, eu fiquei num hostel, né? Lá na Hostel do Chile, eu fiquei. Lá em Arroios, em Lisboa. Certo? Fiz essa reserva quando eu estava no Brasil. Quando a gente vai passar na imigração, a gente tem que ter a reserva. Se você não for ficar na casa de alguém, e aí você precisaria de um carta convite, né? No meu caso, eu vim turistar. Então, eu fiquei... eu ia me hospedar nesse hostel. Então, eu tinha que ter a comprovação da hospedagem quando fosse passar na imigração. Enfim, fiquei nesse hostel e a nossa reserva lá era de 10 dias. No caso, veio eu, a Heloíse, minha amiga, e o Robson, meu amigo. Cidade, turistar, mas a gente já veio com esse intuito, se gostasse, ia ficar por aqui mesmo. Da entrada nos nossos documentos, para se caso a gente decidisse ficar, já ter aí os nossos documentos em andamento, né? E o vídeo, gente, é sobre arrendamento, mas é para vocês entenderem a minha trajetória de moradia, né? Ocorreu dessa forma. Então, eu tenho que contar um pouco da história, tá? Calma, que vocês vão entender tudo. Então, como ela me falou, né, sobre essa pessoa que estava precisando, eu entrei em contato e falei, olha, eu sou cabeleireira e tal, trabalho com extensões e tô fazendo minha documentação. Cheguei agora há pouco em Portugal, tô fazendo minha documentação e queria saber se você... E a pessoa que tô fazendo documentação falou que vocês estão precisando. Eu queria saber se realmente estão precisando e tudo mais. E aí a pessoa falou, vem cá fazer entrevista. Eu fui, ela gostou.
E de cara eu já disse, pode começar segunda-feira. Então eu tava ainda nem tinha turistado muito assim, tava realmente... Cheguei, fui fazer documentação e já fui falar com a pessoa sobre trabalho. Então eu meio que atropelei um pouco os meus planos logo de início, porque a minha intenção era turistar, conhecer. Se eu gostasse, eu ia ficando, entendeu? Se não, eu regressava para minha casinha, né? Em João Pessoa, Paraíba, PB, Brasil, que é lá onde eu morava. Como eu arrumei um trabalho antes mesmo de arrumar um lugar para morar, não aconselho fazer isso, porque começou a minha luta para arrumar um canto para morar, uma casa, um apartamento, um quarto, qualquer coisa que fosse por Lisboa, porque eu já tinha um trabalho. Isso é bom porque eu já tinha um trabalho e já tinha, assim, como me manter no país, né? Mas como tinha trago o dinheiro que eu trouxe do Brasil para cá, eu não precisava tanto ter essa pressa. Bastante dinheiro não, mas para mim, para Elô, foi o suficiente e ainda sobrava. E depois eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso. E o que acontece? Eu achei o trabalho primeiro, né? Então, os dias estavam lá no hostel, chegando ao fim. A gente não tinha arrumado quarto para morar, não tinha arrumado nada, porque tá bem difícil aqui, tá? Robson, meu amigo, decidiu ir para o Porto. Eu já arrumei um lugar para trabalhar. Então, mesmo que Elô não arrume, eu vou conseguir suprir no início, no primeiro mês para eu e ela, e a gente vai tentar ficar aqui mais um pouco. Também teve duas conhecidas que moram aí perto, moravam, né, perto da gente, mas a família dela mora aí perto do meu bairro, onde eu morava em João Pessoa. E ela, eu conversando com ela, ela falou assim, ó, se eu estiver fora, tu pode ficar na minha casa, porque tu me ajuda a cuidar do meu cachorro, tomar conta da casa e tal. Enquanto isso, você vai procurando um lugar para você. Aí eu disse, ótimo. Então, eu fiquei um mês na casa dela. Elô foi trabalhar com ela lá no Algarve e eu fiquei um mês na casa dela. Então, era bem longe do trabalho, do salão. Eu tinha que pegar um autocarro, que aqui é ônibus, né? O autocarro, que passava 1 hora para poder chegar lá, 1 hora para voltar, fora as horas que eu esperava no ponto de ônibus, porque o ônibus lá não passava no horário certo. Enfim, passei um mês morando na casa dela, né? Tomando conta do cachorrinho dela, lindo, maravilhoso. E pronto, me ajudou muito, agradeço muito a elas por isso, me ajudou muito, porque deu tempo de eu ir procurar. Mas tu acredita que eu não achei? Uhum. Falava com todo mundo e tal, não achei. O que foi que eu fiz? Falei com o gerente do hostel, porque tinha algumas pessoas lá que moravam de aluguel por mês. E ele falou que não tinha, porque estava tudo ocupado, estava tudo muito cheio. E o que acontece? Ele deu um jeitinho de arrumar um quarto lá para eu e Elô ficar. Então voltamos, quando Elô regressou do trabalho com a dona da casa, eu fui para o hostel novamente. É bem mais barato do que a diária normal do hostel. Porém, meu amor, o hostel não tinha muitas condições boas, né? O quarto era tipo quarto com beliche, não era aquele quarto bonitinho de uma casa. Mas como eu sabia que era provisório também, isso não me incomodou. Lá tinha uma cozinha que era para todo mundo, mas como eu também quase não cozinhava, comia muito fora também, isso para mim não me incomodou muito. O ruim era o banheiro, né? Porque ele reformou um quarto no andar de cima para nós duas e o banheiro lá ainda não estava funcionando. Então a gente tinha que descer com as nossas coisas para tomar banho no andar de baixo, para depois subir. Então ficava toda vez nessa agonia. Mas foi muito bom, era bem no centro de Lisboa, então a gente nem ficava no hostel também, só chegava, trocava de roupa, saía, era o tempo todo passeando. Foi quando a gente realmente começou a conhecer Lisboa e tal, e turistar. Sendo que eu já estava trabalhando, ele também já tinha trabalhado lá. Passei 3 meses nesse salão e foi um mês no hostel e um mês na casa da menina. No terceiro mês eu já tava ficando desesperada, porque eu não queria mais ficar no hostel de jeito nenhum. Lá tava com percevejo, carrapato, tudo junto e misturado naquele hostel. E eu não sabia nem que eu tinha alergia a inseto. Fiquei toda mordida por aqueles insetos. Meu corpo ficou todo intoxicado. Tive que ir para o hospital 2 vezes. Não fui bem atendida. Isso já é muita história, minha gente. Não fui bem atendida. Enfim, o hospital daqui é um caos. Se você acha que a saúde pública do Brasil é ruim, é porque você também ainda não chegou aqui, tá? Mas enfim, isso é assunto também para outro vídeo para poder explicar melhor para vocês. Então, eu passei por todo esse processo, não conseguia dormir na cama lá do hostel, porque eu tava toda picada de inseto. Então, desinfectou, botou veneno, trocou os colchões da gente, mandou plastificar o colchão todo, comprou lençóis novos pra gente poder ficar lá, mas não adiantava. Parece que o meu sangue é doce, entendeu? E os bichos só corriam pra minha cama. Enfim,
era no rosto, porque outras pessoas também estavam sendo mordidas. Só que eu que estava realmente no Deus nos acuda. Minha pele ficou toda realmente empolada. Eu vou tentar deixar foto aí pra vocês, que acham que eu tenho foto, pra vocês verem como que ficou meu corpo. Então, coçava muito, era muito agoniante. Só melhorou quando uma menina me indicou um médico particular. Eu paguei 95 euros numa consulta. Mas o gerente do rosto me ressarciu, me deu dinheiro dos remédios e tudo mais. Comprei remédios e aí comecei a me tratar e fui melhorando. Mas o médico disse, sempre que você dormir nesse lugar e os bichos lhe picar de novo, você vai ficar toda empolada de novo, porque você tem alergia a esses insetos. E aí, pronto. O desespero bateu para achar um lugar para sair de lá desesperadamente. Porque se não fosse isso, eu tinha ficado mais tempo, porque eu tava barato, né? Era perto de tudo e para mim tava sendo bom. Porém, esse assunto lá de eu ficar doente, tive febre, enfim, foi muito ruim. Aí também eu já não tava mais gostando de trabalhar nesse salão, porque a dona do salão era meio maluca, era uma brasileira, e ela, tipo, gostava de gritar, que aqui os patrões são assim, gosta de gritar com você, gosta de lhe humilhar, gosta de mandar em você, nada tá bom pra eles. Enfim, eles querem que você seja uma máquina de trabalho e não pode estar parado. O salão tá todo limpo, mas se chegasse, a gente tivesse sentada, ela chegava passando a mão nos móveis, vocês estão sentadas por quê? Eu não pago vocês pra isso. Queria que a gente estivesse levantando e encerando. Eu digo, eu sou cabeleireira ou faxineira? Mas, enfim. E aí, eu já tava doida pra sair desse salão. E uma menina que começou a trabalhar lá, que no caso seria a minha sogra futuramente, começou a trabalhar nesse salão. E ela também ia sair de lá. E aí, ela tava morando na Amadora, me levou pra conhecer, aqui na Amadora onde a gente mora, me levou pra conhecer a dona do salão seguinte que eu trabalhei, né? Levou lá, a mulher gostou, disse, não, vou abrir o salão pra vocês trabalharem e tal. E aí eu comentei com ela, olha, não é certeza, porque eu tô num hostel em Lisboa, pra vir pra cá fica muito demorado e eu vou tentar arrumar um quarto. Se eu arrumar por lá, eu vou tentar arrumar um salão por lá. Mas se eu arrumar por cá, eu fico no seu salão. E aí ela disse, eu tenho um apartamento que tem um quarto vago, né? Mora um senhor lá há muitos anos, mas se você trabalhar pra mim, eu vou te colocar lá nesse apartamento. Beleza. Então, eu comentei com ela, né, que era eu e uma amiga. Lá era um quarto para solteiro ou casal, porque só tinha uma cama de casal. Mas ela falou, se vocês não tiver problema de dormir, como eu tava louca para sair do hostel por conta desses insetos. E também porque já tinha um salão para trabalhar. E eu ia morar perto e tal. Eu disse, não vou pensar duas vezes. E aí, Lovan me cobrou 500 euros mais o calção para poder entrar no apartamento. Sendo que eu me arrependi porque o outro quarto era bem maior, tinha camas separadas, enfim. Mas tudo acontece como tem que acontecer, minha gente. E aí eu fui trabalhar para essa senhora e morar no apartamento dela. Pensa num inferno. Enfim, fui para esse quarto. Ficava dormindo, revezando a cama com o Elô. Depois a gente montou um colchãozinho, um negócio assim no chão pra Elô dormir. Então Elô dormia no chão e eu dormia na cama. Ou às vezes a gente revezava. Foi bem difícil porque esse senhor era insuportável. Para vocês terem uma noção, a tampa do fogão, onde sai o fogo, a tampa do fogão era dourada. Uhum. Era uma casa bem luxuosa, bem bonita. Eu vou mostrar aqui a foto para vocês. Eu na sala lá, era bem bonito, uma casa confortável e tal. Mas um quarto para dividir para duas meninas. Como eu e Elo já tenho intimidade, não foi muito difícil esse assunto. Mas mesmo assim, não era confortável para dormir. Mas enfim, a casa era bem bonita e tal, sendo que como era móvel muito antigo, tipo, era cheio de regra, até porque os móveis não eram nossos, a gente tinha que seguir, então tá aí uma dica pra vocês, morar em casa compartilhada aqui não é fácil, porque eu dizia assim, de boa, a gente vai morar em quarto, vai conhecer gente nova, vai fazer novas amizades, vai conhecer várias pessoas, que a gente vai sair de um quarto, vai pra outro, sem problema nenhum. Pior coisa aqui em Portugal, na minha opinião, é ter que morar em casa compartilhada. É ter que dividir o seu espaço, a sua privacidade com outras pessoas. E o pior, ter que morar na casa de outra pessoa, porque não são pessoas estranhas que vêm para sua casa. É você que é estranho e vai chegar na casa da pessoa. Então você tem que seguir as regras da casa da pessoa. E isso é bem difícil. Então a boca do fogão era dourada. Então se eu fritasse um ovo, eu tinha que tirar aquela boca do fogão também para arear, para não ficar preta, para o dourado ficar lá brilhante. Entendeu? Se eu comesse um pão, cortasse um pão, caísse falero no chão do pão, e eu não visse e não limpasse na hora, ele tirava foto e mandava pra minha patroa pra dizer que a gente tava comendo, sujando o chão sem limpar. Era um inferno. Daí a gente tinha que dividir as tarefas e tudo mais.
Eu paguei 1.000 euros para entrar nesse quarto, que foi 500 do calção e 500 da renda. Fiquei lá por 5 meses trabalhando nesse salão. Não suportava mais aquela senhora. Eu não suportava mais aquela mulher. Pensa numa mulher rabugenta. Mas quem conversa com ela acha que ela é uma pessoa super clean, mas ela é o cão chupando manga. Então, se eu saísse da casa dela, provavelmente ela podia me mandar sair do salão. Se eu saísse do salão, ela ia me expulsar da casa dela, porque ela era bem nojenta. Então, eu fiquei nesse arranca-rabo aí uns meses, sem poder sair. Então, eu disse, eu vou procurar logo um salão. Se eu procurar um salão, ela me manda sair da casa dela com toda certeza, com a mão na frente e outra atrás, porque as pessoas aqui fazem muito isso, tá? Não pensem que não fazem, que eu já ouvi relatos de várias pessoas que pagaram. Quando chegava lá, a chave não entrava porque não era a chave do quarto, perdiam dinheiro. Pessoas que pagavam renda, calção, e com 30 dias a pessoa falava, vou precisar do quarto, pode sair, não deixava nem usar calção. Já ouvi relatos de muitas coisas assim, de muitos golpes que as pessoas levam aqui com essa questão do arrendamento. Então, por isso que eu tô trazendo esse tema para vocês, de como eu vi e vivi esse contexto até agora. Então era esse inferno, né? Porque ela entrava no meu quarto quando eu não tava lá, pra ver se o quarto tava bagunçado ou não. Falava pra mim que ela tinha a chave de lá, então ela falava pra mim que era o senhor lá que morava lá, o rabugento, que entrava no meu quarto, tirava foto, falava que o meu quarto tava bagunçado. A casa tá bagunçada? Não, então deixa o meu quarto. Então, assim, era sempre essa briga, esse inferno. Essa mulher era uma nojenta, mas eu ainda fiquei lá, ainda acho que 5 meses ou foi 6 meses. E nesse meio termo, a gente tava falando com todo mundo que a gente, né, tinha conhecido e tal, pra poder ver se arrumava um apartamento. Mas aqui é bem difícil, porque as pessoas botam um anúncio ou tal, ou então, né, você fica sabendo de um apartamento que vagou e tal. Quando você liga pra falar, que escuta sua voz brasileira, brasileiro, ou desliga na sua cara, como já aconteceu, ou eles falam, não, já tá arrendada, porque eu esqueci de tirar o anúncio, enfim, é bem difícil. Quando não é isso, eles perguntam quanto tempo você tá aqui, se tem contrato de trabalho, pedem fiador, pedem IRS, pedem um monte de documentação que você que chegou há pouco tempo não tem. Então você fica à mercê de um conhecido lhe indicar para alguém para você poder alugar, porque senão você não aluga. Eles dificultam muito, eles colocam, tipo, tem gente que já pediu aqui ao meu sogro 12 meses de renda antecipada. Isso não existe. Quem tem esse dinheiro, minha gente? Mas enfim, eles fazem isso. Quem tem dinheiro pra, né, não, tipo, ele pede 2 rendas e um calção. Ah, eu não tenho um fiador, mas eu tenho 5 rendas. Então, tem às vezes essa negociação aí. Mas enfim, a gente confiou num português. O brasileiro aqui fode um pouco o brasileiro. A gente fica sem saber em quem confiar. Porque os portugueses também botam no nosso sem pena, né? Não são todos. Conheci muitos portugueses e portugueses aqui, gente boa, gente fina. Mas a maioria tem essa rixa assim com o brasileiro. Sabe que a gente chegou do país com dinheiro, então bota realmente no nosso bolso. E sem dó, sem piedade, enfim. E aí, esse senhor, né, que a gente conheceu, sempre tratou a gente como se fosse filho, e a gente sempre confiou bastante e tal. Não, vamos, eu vou arrumar, eu tinha muito conhecimento, né, que ele é daqui, vou arrumar um apartamento pra vocês, não se preocupe, aguenta um pouquinho nesse quarto que eu vou arrumar um apartamento pra vocês, vou arrumar um apartamento pra vocês. Como ele tem muito conhecimento, eu e Elô ficou trabalhando, ficou lá no quarto da mulher, tal, e esperando ele arrumar um apartamento, falando com outras pessoas também. Só que aí ele arrumou primeiro, antes das outras pessoas que a gente tinha falado, ele tipo arrumou um apartamento. A princípio ele ia fazer o contrato no meu nome, o apartamento era de um amigo dele. E depois ele mudou totalmente. Depois que a gente já tinha dito que ia entrar e tudo mais, ele mudou totalmente o contexto. Disse que o amigo dele não confiava porque não nos conhecia, então ia fazer o contrato no nome dele, mas aí ele não se preocupasse que a gente ia ficar lá o tempo que precisasse, tudo mais. Ele ia pintar o apartamento, né, pra não ter que gastar com obra. O apartamento tava bem feinho, mas como era um apartamento que só ia morar eu e Elô, podia estar caindo os pedaços. Eu queria muito ir. Então, nesse período eu já tava, né, ficando com o meu boyzinho.
E ele me ajudou a pintar, dar uma ajeitada lá. E eu, como uma boa dona de casa que sempre fui, sempre quis minha casa super bonita e arrumada. As coisas aqui são bem baratas. Eu já estava guardando um dinheiro nesse meio tempo, né? Pra poder, quando achasse um apartamento, eu arrumar do meu jeitinho. Então eu fui no IKEA, minha filha, fiz a festa. Eu montei esse apartamento de tudo. Compramos sofá, né? Compramos nossos. Eu comprei minha cama, ele comprou a dela. Então a gente arrumou o apartamento todo. Deixamos todo bonitinho, ficou bem bonito. 3 meses, mais ou menos, depois, 4 meses depois, esse senhor começou, aliás, assim que a gente alugou, ele queria que a gente colocasse mais uma pessoa que a gente conhecia para morar lá, mais uma menina. Tipo, mas eu e Elô, a gente sabia que não ia se separar, a gente podia contar uma com a outra sempre. Eu trabalhando, Elô trabalhando, a gente tava pagando, no outro quarto, a gente pagava 250 cada uma, no quarto da mulher. E nesse apartamento que ele fez pra gente por 650, era 650, sim, o apartamento com 2 quartos e uma sala. E a gente pagava 325 cada um. A gente preferiu pagar um pouco a mais. Tipo, em vez de arrumar um quarto de 500, ficar com um apartamento só pra gente de 650, né? Aumentou 150, fora as despesas. Mas pra gente tava de boa. E aí eu já comecei a arrumar tudo, deixar tudo bonitinho. E depois ele começou a insistir, não, que vocês deviam colocar uma pessoa para morar aí, para dividir o aluguel com vocês e não sei o quê. Ele queria porque ele queria que eu fizesse a minha sala de quarto para ele enfiar outra pessoa lá. Falou para o homem que ia reformar, sendo que quem reformou foi a gente, né? Fui eu. A gente colocou piso na sala, tudo bonitinho, porque eu já tinha a intenção de fazer a sala um espaçozinho para eu trabalhar, para eu nunca for adquirindo novos clientes, eu trazer para minha casa e ficar trabalhando para mim mesma, né? Começar a fazer, ficar trabalhando para mim mesma até achar um ponto comercial bom que eu pudesse abrir meu salão. Era a minha ideia. E aí, quando eu montei o salão, parece que esse homem baixou uma inveja nele, um negócio, porque, me desculpa os amigos portugueses que eu tenho aqui, mas tem muita gente aqui que tem inveja, sei lá. É um sentimento, porque eu já vi vários relatos das pessoas mesmo falando, dos próprios portugueses falando, como é que os brasileiros chegam aqui, daqui a pouco já tem isso, já tem aquilo. É porque a gente saiu daí, do Brasil, com aquele objetivo, vou para lá lutar por melhoria. Se eu tinha uma vida boa aqui no Brasil, lá eu quero ter melhor. Então a gente luta, a gente trabalha em um emprego, 2 empregos, a gente trabalha de manhã, trabalha de noite, para ter dinheiro, para ter o que a gente quer. Então acaba que a gente consegue mais coisas, né? Vou até falar um relato para vocês. Nessa outra casa que eu morei com o senhor lá, que eu morava no quarto da minha patroa, esse senhor era super chato. Então ele uma vez estava de folga, passou o dia todo assistindo a televisão, né, na sala. E aí, quando ele resolveu desligar a TV e ir para o quarto, ele falou assim: encheu a barriga. Aí ela disse: eu ainda nem jantei. Ele falou assim: não, encheu a barriga de TV, porque você parece que comeu a TV, passou o dia todo na TV. Tipo, a TV era dele, ele também queria assistir, não custava nada de falar: Elô, deixa eu assistir um pouquinho, que eu também tô de folga, eu queria assistir um negócio aí. Pronto, Elô saía pro quarto. A gente ainda não tinha TV. E aí, pronto, quando Elô me contou isso, comprei a TV. Eu cheguei lá com a TV 42. A dele era desse tamanhozinho na sala. Cheguei com a minha TV 42 e instalei no quarto. Disse, pronto, não tem problema. Mas ele falou que a Netflix era a parte e que ele não ia nos dar a senha. Beleza. Coloquei Netflix também, porque eu sou dessas. E teve uma vez que ela foi usar o liquidificador. Falou assim, o liquidificador não é da casa, o liquidificador é meu. Então, quando você for usar, você me peça. Elô me falou quando cheguei em casa, bem aquela mãe coruja, né? Tá falando isso com a minha filha. Quando cheguei em casa, com a caixa do liquidificador bem bonito, de vidro, meu amor, todo. Coloquei lá em cima da mesa e deixei lá até o outro dia, que era pra ele ver que eu tinha comprado um liquidificador. Então, as pessoas têm raiva disso, porque a gente chega, a gente trabalha, a gente consegue. Eu já vi relatos de pessoas dizendo assim, como é que fulano, brasileiro, trocou o carro, sendo que eu, português, trabalho fichado, né, como é outro nome que ele fala, e não consigo trocar meu carro. Tipo, esses tipos de comentário que você vai percebendo ao longo do tempo aqui. Voltando. Eu acho que esse vídeo vai ficar muito grande, não sei se vocês vão assistir até o final. Mas se você estiver gostando aí, deixa logo o seu like, tá? Faz favor. Ajuda a coleguinha aqui, porque o YouTube vai entender que você tá gostando e vai mandar para outras pessoas. E aí, quem sabe eu me empolgo e posto mais coisas por aqui, né? Voltando, né, minha gente? Onde é que eu parei mesmo? Sim, o apartamento. Então, fui no IKEA, a gente mobiliou tudo, comprou tudo. E algumas pessoas que a gente conhecia
como eles dizem aqui, na altura, ou seja, na época que a gente estava alugando esse apartamento, falava, vocês não confiam, porque o contrato não tá no nome de vocês, você não confia em fulano, e não sei o que. Não, fulano fez de tudo para achar esse apartamento pra gente e tal. Resumindo, a gente não quis colocar mais ninguém. Eu fiz um salãozinho lá na minha sala, bem bonitinho. Fui arrumando aos pouquinhos, fui comprando novas cadeiras e tal, para ajeitar. Queria até colocar um lavatório lá. Sendo que aqui, gente, é bem complicado esse negócio de trabalhar em casa, tá? As pessoas na área da beleza, eu acho que não dão muito valor a isso, porque os salões são muito bem equipados, com preços muito acessíveis. Para fazer uma manutenção de unha de gel, você paga 20, 25 euros. Algumas pessoas, né, que já tem um nome, assim, que cobram 40, 45 euros, mas não passa disso. Então, por quanto que eu vou fazer a manutenção em casa? 10 euros para poder ter cliente para ir. Então, é muito difícil. Sem falar que as pessoas ficavam me colocando medo, falando assim, não pode trabalhar em casa sem licença. Se as pessoas te denunciarem, a polícia vai bater na tua porta e blá, blá, blá. E como aqui as pessoas são muito fofoqueiras e invejosas, eu preferi não dar continuidade, né? Depois que eu saí desse apartamento. Mas, enfim. E aí eu comecei a ver e eu disse assim, ó, quer saber? Eles me dá o número da tua conta que eu vou começar a pagar na conta, porque eu sempre pagava em mãos, né? Vou começar a pagar na conta. Ele disse, não tenho conta. Aí eu disse, tá bom, então tem como você pelo menos fazer um recibo de que eu tô pagando? Pra que eu falei isso com esse homem? Com toda a ignorância que um português pode falar com você, porque sim, é o jeitinho deles, né? Como eles falam, é o nosso jeitinho. Ele simplesmente disse, no meio da ligação, eu lhe dou 30 dias para você arrumar um apartamento com alguém que lhe dê recibo, porque não tem nada aí no seu nome. O apartamento está no meu nome e se você não sair, eu vou entrar aí e tirar todas as suas coisas e colocar na rua. Foi assim que ele falou comigo no telefone. Eu caí num pranto de choro. Eu tinha acabado de ajeitar. Eu estava comprando material para reformar a cozinha. Sim, porque eu pensei, se eu passar um ano aqui, já valeu o investimento, né? Pelo menos eu tô morando bem com o Elô até eu achar um outro apartamento que a gente consiga fazer um contrato no nosso nome. Pronto, de choro, fiquei muito mal com isso, porque, né, confiei da pessoa arrumar um apartamento pra mim, depois ele simplesmente falar que vai tirar minhas coisas pra rua, sabendo que eu tinha montado o apartamento de tudo com as minhas economias, mas as pessoas aqui não têm pena de você, não. Ninguém ajuda ninguém aqui, tá? Então, ele só arrumou e pediu pra gente esperar porque ele já tinha intenção de ganhar em cima daquilo, é claro. Ainda pegou o nosso calção para reformar o apartamento e não reformou, quem reformou foi eu e o meu namorado. Então, assim, as pessoas fazem muito isso aqui, então tome muito cuidado com quem vocês vão arrendar o apartamento ou o quarto de vocês, tá? Tome muito cuidado, não façam nada sem contrato, tá bom? Para que você não fique a ver navios, porque mandaram eu ir na polícia e tudo mais, mas eu já sabia que nada ia ser resolvido, então deixei tudo pra lá. O que aconteceu? Conversei com meu namorado, ele disse, pode vir morar aqui na minha casa. Ele já tinha uma proposta de trabalho, mas tinha que ir para o norte, e eu fiquei naquela, vou para o norte junto com ela, ou fico por aqui. Então, acabou que ela se mudou para o norte. Foi o que eu fiz, digo, não fico mais nenhum dia no seu apartamento. É tanto que com uma semana eu nem pisei mais lá, só que eu só entreguei a chave com um mês. E comecei a vender minhas coisas, muitas coisas eu doei, então eu perdi muito dinheiro com isso. E fui pra casa do meu namorado. O que eu pude trazer pra cá, pra casa do meu namorado, eu trouxe, que foi minha cama, alguns móveis pequenos. Então eu trouxe meu sofá pra cá e tal, botei tudo aqui na casa dele. A minha cunhada com o marido e a filha resolveram vir pra Portugal. Então eles desmontaram a sala pra montar um quarto pra eles, que no caso era esse quarto que eu tô aqui agora. E eu tive que vender meu sofá, minhas coisas, tudo que tava aqui nas pressas. Então, tipo, um sofá que eu paguei 450, eu vendi por 200, né? Dividi com a minha amiga que tinha me ajudado a montar o apartamento. E a história da gente é essa até então. A gente perdeu muito dinheiro com isso. Porque no outro quarto que eu morei, que eu paguei 1.000 euros de entrada, pelo menos ela deixou eu usar o calção, né? Porque como eu paguei 1.000, eu tinha 500 de um mês pago. Então, quando a gente vai sair, ou a pessoa tem que devolver, mas aqui eles nunca devolvem, ou você tem que usar o calção. Então, pelo menos ela deixou eu usar o calção enquanto eu tava esperando o apartamento. Mas esse filho da... disse que eu não tinha direito ao calção, nem me devolveu o calção, nem deixou eu usar o calção, certo? E aí a gente ficou nesse prejuízo. Porém, tudo acontece como tem que acontecer. Abriu muitos os meus olhos. Hoje em dia, eu não pretendo alugar apartamento aqui só pra mim. Hoje em dia, se eu fizer isso, vai ser que ser tudo bem certinho, com documentação, com tudo, porque eu não confio mais nas pessoas aqui em relação a arrendar nada. Então é isso, né? Já faz mais ou menos um ano, eu acho, por aí, que eu vim morar aqui com meu namorado. Então eu casei meio que forçada, né? Mas tá sendo uma experiência muito boa.
Aqui, para você que vem para a Europa, para Portugal, como uma porta de entrada para conhecer o mundo, é bom que você coloque na sua mente, trate muito bem a sua mente antes de vir para cá. Não venha só com dinheiro, venha com a mente limpa e aberta. Venha com a mente assim, ser mochileira. Vou comprar roupa, sapato que cabe na mala e levar móvel, coisas que você. Porque assim, aqui as pessoas são muito assim, tipo, do nada ela lhe pede o apartamento e você tem que se mudar com todas as suas coisas, então é bem difícil. E isso acontece muito. Não é muito falado aqui, porque eu já procurei muito vídeo sobre isso e as pessoas não falam muito. Eu não sei se é só eu que não dei muita sorte ou não sei, mas eu tô falando pra vocês o que realmente aconteceu nesse período que eu tô aqui de 2 anos. Gente, se tem uma coisa que eu acho muito difícil é ter que compartilhar a casa com os outros. Isso, pra mim, eu achei que eu ia tirar de letra, mas não consigo. Não consigo. Tem sido bem difícil essa parte de ter que morar na casa dos outros, não poder ter a minha própria. Claro, eu poderia já ter ido procurar um lugar como eu e meu namorado, eu queria ir para o norte. No outro vídeo, eu acho que eu até falei isso no vídeo anterior lá em Porto, que a gente gostou muito de Porto. Eu acho a cidade muito melhor até do que Lisboa, eu gostei demais. E a gente tava querendo ir para lá, para o norte, porque é mais barato, os arrendamentos, a alimentação, tudo. Para ver se a gente ficava aqui mais um tempo, sabe? Mas nenhum lugar é como o nosso lugar. Nenhum um lugar é como ter a nossa casa, a nossa privacidade. E isso é um ponto muito negativo daqui, é o arrendamento. É ter que morar na casa dos outros, é ter que pagar muito caro, você não consegue. Tipo, nem o seu marido vai conseguir pagar sozinho, você tem que ajudar ele a pagar, porque não dá mesmo que você não tire um salário mínimo de 800, mas se o seu aluguel for 800, você tem que fazer pelo menos 1.500 por mês para ver se sobra alguma coisa. Então, é bem difícil. Um casal pode pagar morar sozinho e tal, os dois trabalhando, os dois se ajudando a pagar as contas. E ainda vai sobrar mesmo assim muito pouco para poder curtir, viajar, enfim, curtir realmente o que a Europa tem a nos oferecer, que é os lugares maravilhosos e bem mais barato, né, de se conhecer do que aí no Brasil. Mas tem esse ponto negativo, né? Porque é muito caro. Se você for colocar na ponta do lápis o que você gasta em aluguel aqui durante um ano, sinceramente, daria para você comprar uma mansão no Brasil. O lugar é como a nossa casa, é como ter o nosso lar, é como tá as nossas coisinhas. Tipo, eu não posso deixar minhas coisas no banheiro porque tem outras pessoas que usam e vão usar suas coisas, tem que guardar tudo no quarto. É bem complicado, sabe? Você não pode sair do quarto sem estar bem vestida porque tem outras pessoas na casa. Isso é bem complicado. Você não pode arrumar o apartamento do seu jeito porque você não mora lá sozinho. Então, você bota uma coisa num canto, outra pessoa vai lá, tira, bota em outro canto. Então, é muito difícil. Então, tipo, o que é ruim no Brasil, que aqui é bom, é a questão da segurança. E mesmo assim, aqui nem tá tão bom assim, tá? Roubaram a moto do meu namorado recentemente, há uma semana. A polícia nem vai atrás. E fica por isso mesmo e pronto. Então, não é tão seguro assim, mas é muito mais seguro do que o Brasil, com certeza. Porém, tem essa questão das casas e tal. Enfim, é algo que você tem que colocar na balança. O que lhe deixa mais feliz, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se a gente vai viver 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos. Então, o que é que te deixa mais feliz? Você não liga com as coisas que você vive aí no Brasil e quer viver uma experiência nova? Ótimo, vem pra cá, mas vem sabendo que tudo isso pode acontecer com você, então vem preparado, principalmente psicologicamente. O mais importante pra você é estar na sua casa, o que te deixa feliz são seus amigos, são a sua família, é ter um lar, assim, pra chamar de seu lar. Então, não larga tudo aí pra ir se aventurar, porque você pode se arrepender, tá? Porém, assim, tudo que eu vivi aqui, mesmo as coisas ruins, também teve muita coisa boa. Conheci muita gente nova, fiz muitas amizades, conheci lugares que aí no Brasil eu não sonhava em conhecer. Antes de ir embora, também quero conhecer alguns outros lugares. Então, para mim, foi uma experiência massa, sabe? Largar tudo e se aventurar foi muito bom. As partes boas que eu vivi aqui, não trocaria por nada. Acho que eu contei muito da minha história e se eu esqueci alguma coisa eu posso contar nos próximos vídeos, por isso não esquece de se inscrever no canal. Então é isso, minha gente, espero que vocês tenham gostado, né, do meu vídeo, assim, matei a curiosidade de alguns, né, porque as pessoas têm muita curiosidade de como que a gente tá vivendo aqui na Europa, porque a gente só posta close no Instagram. Então, a vida da Europa não é fácil. Muitas pessoas não mostram, mas eu quero mostrar mesmo, e dane-se o resto, enfim.
mas eu tô aqui para mostrar a realidade do que eu vivi para vocês e talvez ajude algumas pessoas a abrir um pouco mais a visão e a mente para poder se esquivar de certas situações. Então, se você ficou até aqui, meu muito obrigada, tá? Não esquece de deixar seu like, se inscrever se você quiser, para poder não perder os próximos vídeos, porque eu pretendo trazer mais vídeos aqui para vocês. Essa é a minha realidade no e cru aqui em Portugal. Espero que vocês tenham se sentido à vontade com as minhas palavras aqui. E é isso, minha gente. Fiquei feliz em ter gravado isso para vocês. E é isso. Muito, muito obrigada e até o próximo vídeo.